Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Fadinha do Sobrenatural, meu canal. Eu espero que todos vocês estejam bem, bora aqui de relatos sobrenaturais para vocês sobre Semana Santa. Eu espero que vocês gostem, então deixa aí também seu like, hypa também o vídeo que ajuda demais. E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se você tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui na descrição, assim como o link também das minhas outras redes sociais. E agora sim, chega de papo, chega de enrolação e bora para estes relatos sobre a Semana Santa. Fadinha do Sobrenatural. E o primeiro relato é este aqui: o que me puxou no rio? Olá Mariana, meu nome é Gustavo. Tá. Ele não fala aqui se pode falar, mas eu vou deixar. Só tá o primeiro nome. E isso aconteceu comigo na Semana Santa de 2002. Eu tinha 11 anos na época. Eu e a minha família tínhamos viajado para a casa de uns parentes que ficava no interior para passar ali a Semana Santa. Lá nessa cidade não tinha praia e fazia um calor muito forte. Então resolvemos ir para o rio, que era uma coisa comum ali, e nesse rio tinha uma pequena cachoeira. A gente foi até o rio com um cara que conhecia bem a região, já que os meus tios não podiam ir com a gente. Era um amigo ali da família. Quando chegamos lá, o rio estava lotado. E aí ele falou: os rios mais conhecidos aqui ficam sempre cheios nessa semana, já que tem muita folga e vem muita gente de fora. Mas tem uma parte ali atrás de umas casas que ninguém vai. Se vocês quiserem ir, eu levo vocês. Na hora a gente não estranhou muito e falamos para ele nos levar até lá então. Quando vimos a água já deu uma sensação ruim. Tinha umas partes bem escuras e a água era meio turva, diferente da água do outro rio. Minha mãe até falou: filho, toma cuidado, aí deve ser fundo. Mas eu estava louco para entrar. E eu estava brincando assim de boa, sem pensar muito. Aí teve um primo meu que jogou uma bola na água e eu fui louco correndo atrás, nadando ali focado em pegar a bola. E nem percebi que estava indo para uma parte realmente mais funda ali do rio. Do nada, os meus pés não encostaram mais no chão. Na hora bateu o desespero e eu comecei a afundar. Só que aí algo estranho aconteceu. Em vez de piorar, o desespero simplesmente sumiu e eu parei de sentir aquela falta de ar. Parecia que estava tudo calmo e eu senti uma paz estranha que é difícil de explicar até hoje. Depois me contaram que eu fiquei alguns segundos desacordado. Era como se eu tivesse perdido os meus sentidos, por isso eu senti aquela paz. Até que alguém conseguiu me puxar para fora. Depois disso, conversando com o pessoal ali da cidade, veio a parte mais bizarra. Eles falaram que naquele mesmo ponto, toda Semana Santa, já acontecia várias mortes. Gente que se afogava do nada, estudantes que foram encontrados ali. Com o tempo surgiu também uma história na cidade. O pessoal dizia que existe alguma coisa ali naquele rio, um tipo de presença, um ser, e que nesses dias aparece para levar as almas para o inferno. Eu, sendo bem sincero, hoje eu tento pensar de uma forma mais lógica, já que tinha muitos redemoinhos naquele rio, e a água também puxava forte, e penso que poderia ser isso. Mas tem uma coisa que eu não consigo explicar. Quando eu tentei sair do rio, antes de perder os meus sentidos, eu senti claramente algo puxando meu pé. Assim, eu não senti uma mão, mas era como se uma força mesmo estivesse me puxando de qualquer jeito para baixo. E isso eu nunca esqueci. No fim,
Graças a Deus conseguiram me tirar dali, por sorte, talvez. Mari, como eu disse, eu tento pensar que não foi algo sobrenatural. Mas o estranho é que eu senti que algo realmente me puxava para baixo. O que você acha? Será que foi coincidência por ser Semana Santa ou tinha algo ali tentando me matar? Termina aqui o relato. Muito obrigada, um beijo aí pra você. Olha, eu pensei na hipótese que você falou, que não seria algo sobrenatural. Por mais que tenha esses acontecidos, né, das pessoas serem encontradas mortas ali nessa parte, mas eu pensei, como tinha um redemoinho, que nem você fala, e a gente vê ele por cima da água, muitas pessoas acham que ele é um redemoinho pequenininho, mas lá embaixo, se ele te puxar, você não consegue sair, né? Porque lá embaixo ele é enorme, né? Então, assim, eu penso nessa possibilidade. Você estava se debatendo ali na água e a minha avó, né, a minha mãe também, eu acho que sabe disso, ela falava muito que se você, tipo, tá se afogando, você vai subir uma vez, vai subir vai descer, vai subir mais uma vez e vai descer. Na terceira vez, se você subir e não conseguir sair, ninguém te tirar, aí acabou, né? O rio te leva. O rio, a água ali te leva. A minha avó falava isso. Não sei se tem alguma ligação, mas ela falava isso. Que se você, tipo, estivesse afogando, você subir 3 vezes, né, pra superfície tentando sair e não conseguir, aí você acaba morrendo. Né? Tipo, afogado sem ninguém ir, né, conseguir te tirar de lá. Eu pensei nessa possibilidade de a água mesmo estar te puxando para baixo, né? Por ser um local fundo e talvez você nem percebeu que já tinha cansado, né? Mas que bom que deu tudo certo. Mas assim, eu não tiro a hipótese também de ser algo sobrenatural, porque Semana Santa, né? É uma das semanas que a gente... A quaresma inteira. Mas na Semana Santa eu acredito que a gente tem que ter um pouquinho a mais de cuidado. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. A imagem da santa se mexeu. Olá, Mari. Vou te contar essa história do jeitinho que eu ouvi. É de uma amiga minha, que é próxima ao Samuel, que presenciou isso tudo. Isso aconteceu numa cidade do interior aqui de Minas Gerais. É próximo aqui onde eu moro, mas eu prefiro não dizer o nome. É dessas cidadezinhas bem pequenininha mesmo, com pouquíssimos habitantes. E lá, por consequência, todo mundo se conhece e na época ficaram sabendo dessa história. E lá, quando chega a Semana Santa, até hoje, dizem que o clima muda completamente. O pessoal fica mais quieto, mais recolhido em respeito. Tem procissões, tem via sacra, o povo vai para a igreja, reza o terço, e fora isso quase ninguém sai de casa, principalmente à noite. Até aí parece que é tudo bem normal. A família do Samuel sempre foi muito religiosa, só que eles tinham um costume meio diferente. Na Semana Santa, eles cobriam todas as imagens religiosas da casa com panos brancos, imagens de santo, de Nossa Senhora, tudo, que nem nas igrejas. A minha avó também cobria. Diziam que era por respeito, uma tradição antiga. Na sala de jantar deles tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida de mais ou menos meio metro. Ficava ali num cantinho, sempre com uma vela do lado que a mãe do Samuel acendia quando rezava ali. Era daquelas imagens com o rosto bem sereno e tranquilo. Numa noite de quaresma, segundo ele foi na Semana Santa, o pai do Samuel foi até lá, na imagem, pois a sua esposa tinha tirado o pano para poder orar e esqueceu de cobrir a imagem. E ele, vendo isso, cobriu a imagem com o pano novamente. Depois disso, todo mundo foi dormir normalmente. Só que no meio da noite começou uma gritaria dentro de casa.
O pai de Samuel levantou assustado e correu para o quarto da filha mais nova, a Isis, que tinha uns 8 anos. Era de lá que vinham os gritos e era da pequena Isis. Quando entrou lá, encontrou a menina em completo desespero, chorando muito e tremendo. Ela não conseguia nem falar direito. Ele perguntou várias vezes: "O que foi, filha? O que aconteceu?" Nessa hora, até os criados já tinham acordado, mas ela só apontava para fora do quarto, na direção da sala. Os pais a pegaram no colo, tentando acalmá-la, até que ela conseguiu falar bem baixinho. "A senhora, ela é má", apontando para a imagem de Nossa Senhora. Na hora, eles até a repreenderam, dizendo: "Não fala isso, menina, é pecado." Nisso, o resto da casa, como eu disse, já estava todos acordados, inclusive o Samuel. Como a luz tinha acabado, eles acenderam uma vela e foram até a sala de jantar. Foi aí que viram. O pano que cobria a imagem estava no chão e o rosto da imagem não estava normal. A expressão tranquila que tinha ali na santa tinha desaparecido. Estava pesada e distorcida, com umas sombras escuras perto da imagem. E o pior, a imagem não estava mais com o rosto abaixado, como era antes, pois ela olhava para baixo. Mas agora, o rosto da imagem estava levantado e parecia estar olhando direto para o corredor, na direção que ficava o quarto da menina. Na hora, o ambiente ficou esquisito. Frio, pesado, e de repente entrou um vento forte e apagou a vela. Todo mundo se juntou, se abraçando, enquanto o pai e a mãe tentavam rezar ali mesmo, nervosos. Só que a menina não parava de chorar, e aí a voz dela começou a mudar. Não parecia mais a voz de uma criança. Quando os pais olharam para ela, disseram que o rosto dela começou a se deformar, como se não fosse mais a pequena doce Isis. E do nada ela começou a rir, uma risada macabra e impossível ser de uma menina de 8 anos. Foi uma risada que ninguém esqueceu. Mesmo assim, eles continuaram rezando, até que num instante a menina simplesmente desapareceu. Desapareceu ali na frente de todos, e atrás da imagem apareceu algo muito escuro, como uma sombra. Dava para sentir que tinha alguma coisa estranha ali, algo ruim. Aquilo atravessou a janela e sumiu. Depois de um tempo, conseguiram acender a vela de novo, que já tinha se apagado, e foram olhar a imagem, e ela estava normal, como sempre foi. A menina apareceu de novo, depois desacordada no seu quarto, e quando voltou assim, não se lembrava de nada. No dia seguinte, o pai dela insistiu em saber o que tinha acontecido. Ela disse que estava rezando no quarto, como fazia todas as noites antes de dormir, já que a mãe a obrigava quando sentia um medo muito forte. Falou que algo escuro entrou no seu quarto com uma forma de Nossa Senhora. Mas ela não conseguia ver direito o rosto daquele ser. Só via que parecia muito com a imagem. Só viu aquilo indo depois, quando ela começou a gritar em direção à sala, onde estava a imagem. E ela foi atrás para ver o que era, e viu a imagem se mexer, virando o rosto na direção dela. Foi aí que ela começou a gritar e correu para o quarto. Ninguém sabe o porquê que isso aconteceu e o que era aquela sombra, mas o pai do Samuel dizia que foi porque a mãe dele, no caso a esposa, destampou a imagem e algum demônio se aproveitou disso. Mari, eu vou ser bem sincera, eu não duvido, mas eu achei bem estranho. Será que tem a ver com a Semana Santa? Beijos e obrigada por ler. Um beijo para você, muito obrigada por ter enviado. E olha, eu acredito que sim, não só com a Semana Santa, mas com a Quaresma.
A minha avó também cobria os quadros de santo. Hoje a minha mãe não faz mais, mas a minha avó cobria também com pano branco. Na igreja eles usam, né, um pano roxo, que eu acho que seria ali o certo. Mas segundo a minha avó, é porque nessa época ela falava, né, tipo, o diabo tá solto. Então ela dizia que ele se aproveitava ali dessas imagens que você tem em casa e vários espíritos, sejam demônios ou espíritos ruins, ficavam ali escondidos dentro da sua casa ou na igreja, por exemplo, atrás dessas imagens, né? E quando você cobre, aí eles não conseguiam vê-las, então não entraria ali na sua casa. Tipo assim, não sei o porquê que eles falavam isso, tipo, a minha avó falava isso. Mas assim, pra mim faz um pouco de sentido, né? Eu aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho imagem de Nossa Senhora e de Santo Expedito, que é do meu esposo. Mas assim, a gente não cobre. Né? Hoje em dia eu também não sigo essa coisa de cobrir, mas se você for na igreja, você vai ver que é tudo coberto, os santinhos. E eu acredito que foi alguma entidade, algum ser demoníaco, que aproveitou essa oportunidade que a mãe do rapaz descobriu ali a imagem para orar e esqueceu ela sem o pano. Eu acho que o correto não era nem ter descoberto, né, gente? Mas era, tipo, nem mexer, né? Orava com ela coberta. E aí esse ser aproveitou isso. E a menina, por ser mais sensível e por estar orando, esse ser quis ir ali perturbar ela de alguma forma. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acreditam nisso? O que foi passado para vocês sobre essa coisa de cobrir os santos? Pelo menos na quaresma. E vamos aqui para o próximo relato, que é Não se caça na Semana Santa. Olá Mariana, tudo bem? Eu espero que sim. E isso quem me contou foi a minha avó. E ela sempre contava isso bem séria e eu nunca duvidei. Era uma quinta-feira santa, aqui no interior você sabe como é. O pessoal respeita muito. Evita fazer várias coisas. Não sai à toa de casa, principalmente à noite, e não mexe com o que não deve. O meu tio sempre foi muito teimoso e adorava caçar, mesmo sem necessidade. E na Semana Santa, que foi a semana do acontecido, a minha avó avisou: não vai caçar hoje nem amanhã, que seria a Sexta-feira Santa, pois coisas ruins poderiam acontecer. E tinha muitas carnes em casa e eles tinham que comer peixe, segundo a minha avó, pois não poderiam comer carne vermelha, em respeito. Ele riu, falou que isso tudo era besteira, que nunca deu nada para ele, pegou as coisas e chamou o irmão dele para ir junto. Só que desde a hora que os dois saíram de casa, tudo começou a dar errado. A espingarda que falhava do nada, um barulho estranho no mato, os bichos que apareciam e sumiam do nada. O meu tio começou a se irritar muito e quanto mais dava errado, mais ele xingava. Ele começou a falar nome ruim mesmo, daqueles que o pessoal nem gosta de repetir. Chamava pelo diabo, pela desgraça e outras coisas ainda mais pesadas. O meu outro tio ficou com medo e falou para que eles voltassem para casa. Só que aí do nada, em um momento, o meu tio, o teimoso, desapareceu. E o meu outro tio, o mais novo, que estava com ele, ficou chamando por ele desesperado, principalmente porque ele era medroso e bem mais novo. Segundo ele, em um momento ele estava ali xingando no meio do mato e no outro não estava mais. Esse meu tio o procurou, mas não o achou. E correu para casa e chamou meus avós. Eles foram lá na mata e começaram a procurar, gritaram, rodaram aquele lugar inteiro e nada. Quando já estava quase escurecendo, foi que encontraram ele, deitado no chão do lado de uma moita de sapé,
desacordado, e em volta dele tinha várias flores do mato. Quando o levaram para casa e tiraram suas roupas, ninguém falou nada, mas todos se assustaram. O corpo dele estava todo marcado. Parecia uma marca de chicote. Várias marcas cruzadas profundas. Ele tinha apanhado bastante, por isso ficou desacordado. Quando ele acordou, ele não falou nada. Ficou quase 2 semanas só olhando para o nada. Minha avó rezava todo dia, acendia vela para os santinhos e pedia para curar o filho. Pedia também perdão pela teimosia do meu tio. Até que depois de um tempo, ele foi voltando ao normal. E contou que em certa hora se viu em outro lugar ali da mata. E tinha um ser muito grande e vermelho, mas ele não se lembrava direito das feições do ser. Tipo, ele não sabia se era um ser masculino ou feminino. E aquele ser começou a bater nele com um chicote. Ele tentou se defender, até mesmo atirar naquilo, mas estava paralisado, não conseguia se mexer. E a última coisa que ele se lembrava é que caiu no chão, e já machucado. Aquele ser ria muito alto, e teve uma hora que ele se aproximou mais do meu tio e passava a mão nos cortes feitos pelos chicotes, e parecia lamber o sangue. E aí o meu tio apagou de vez, acordando já em casa. E até hoje as marcas estão nele, nas costas principalmente, e é onde tem mais marcas. Quando eu vi, para ser sincera para vocês, me fez lembrar daquelas cenas das novelas de época, onde os escravos são açoitados. Pois é, igualzinho. Mari, o meu tio mesmo não gosta de falar sobre isso, mas a minha avó, enquanto viva, sempre nos contava essa história. Para falar a verdade, eu tenho muito medo da Semana Santa. Eu acho que é uma das semanas mais perigosas da Quaresma. Mari, eu espero que tenha gostado e que possa contar no seu canal. Se acaso contar, muito obrigada, beijos e lhe desejo que seu canal cresça muito. Termina aqui o relato, um beijo aí pra você, muito obrigada a você por enviar o relato. E olha que interessante, né? Isso aí marca uma desobediência, assim, no meu ver, né? A mãe, geralmente sempre acontece isso, né? A mãe, o pai, sempre alguém alerta, mas a pessoa é teimosa e vai. E esse ser me fez lembrar eu não sei, a caipora é vermelha, gente, a caipora ou curupira, ou os dois são. Mas me fez lembrar de ser algum ser da Quaresma, ou talvez um ser demoníaco. E batia nele de chicote. O ser é tão complicado que até paralisou ele na hora que ele tentou atirar, né? Ele não conseguiu e ele não se lembra assim das feições do ser, só se lembra que era vermelho. E o ser lambia o sangue, então eu acho que não seria ser da floresta não, né? Sei lá, vai que algum ser aí da própria Semana Santa, né? Vai saber. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vamos aqui pro próximo relato, que aconteceu na Sexta-feira Santa. Ué, é na Sexta-feira Santa? É, na Sexta-feira Santa. Eu achei que eu tinha me confundido. Estava contando os relatos que é para me contar na próxima coletânea de Sexta-feira Santa. Mas não. Esse aqui eu acho que eu já deixei para aqui mesmo. Mas vamos lá. Olá, Mari, boa noite. Isso aconteceu comigo há uns 5 anos atrás, numa Sexta-feira Santa. Era de madrugada, devia ser umas 2:30 da manhã, quando eu acordei com a minha irmãzinha chorando. Na hora eu já achei muito estranho, porque a casa estava toda silenciosa e todos estavam dormindo. Perguntei o que estava acontecendo e ela disse que não conseguia dormir. Chamei ela para se deitar comigo, para poder acalmá-la. Só que assim que ela deitou, foi que tudo começou. Eu comecei a ouvir passos vindo do teto,
Mas não era qualquer passo, parecia passo de salto, parecia que pulava de um lado para o outro. E o pior, era só no meu quarto. Eu fiquei travada. E a nossa casa era telhado, com telhas mesmo, não laje. Seria impossível ter alguém lá em cima, ainda mais naquele horário e de salto. E nossa casa ainda não tem forro até hoje, então dá para ver as telhas, e esses passos vinham realmente de cima do telhado. E enquanto eu olhava para cima, eu senti como se tivesse alguma coisa puxando a minha irmã debaixo da cama. Não dava para ver nada, mas dava para sentir, pois eu senti uma força tentando tirar a minha irmã dos meus braços, já que eu estava abraçada com ela. Eu costumava dormir com 2/3 na cabeceira da minha cama. Peguei um, dei para ela e fiquei com o outro e disse para a gente rezar. Só que aí que ficou mais bizarro. No meio da oração, a gente começou a ouvir uma cantiga, tipo uma música de niná. Alguém cantarolando bem baixinho. E do nada eu comecei a ficar com muito sono. Era como se algo estivesse tentando me fazer dormir. Eu já estava quase caindo de sono, mas o medo foi maior. E eu larguei o terço e comecei a gritar. E gritei, mas ninguém aparecia. Parecia que ninguém na casa estava me ouvindo. E o quarto dos meus pais ficava bem do lado do nosso. Não fazia sentido eles não acordarem com aquela gritaria. Até que então, eu não sei de onde, eu consegui gritar muito alto pela minha mãe. Foi tão alto que eu cheguei a ficar sem voz. Quando a minha mãe abriu a porta, ela mesma falou que sentiu um arrepio muito forte. Ela se arrepiou da cabeça aos pés. Na hora que acendeu a luz, eu e a minha irmã estávamos ainda agarradas uma na outra, tremendo de medo. E na mesma hora tudo parou. Minha mãe ficou tão assustada que acordou meu pai, que não tinha acordado ainda com aquela gritaria. Quando ele chegou, disse que também sentiu uma coisa estranha ali no nosso quarto. E fomos para o quarto deles. Um detalhe que até hoje não faz sentido é que a luz do corredor sempre ficava acesa por causa da minha irmã, mas naquela noite estava apagada. E a minha mãe jura que deixou acesa antes de deitar. O meu pai já estava muito nervoso e começou a xingar. Pegou uma tesoura aberta e colocou do lado de fora do quarto e mandou a gente ficar longe dali. Eu não dormi mais aquela noite. Passei o resto da noite acordada e rezando com medo. Depois de anos, eu perguntei à minha mãe sobre aquela noite. E ela disse que o meu pai achava que era uma bruxa ou algo ruim relacionado à Semana Santa. Por isso ele colocou a tesoura aberta no nosso quarto, pois segundo os antigos, os meus avós, ela cortava ali o mal. E até hoje, assim, eu evito lembrar dessa madrugada, mas mesmo adulta, eu ainda sinto um pouco de medo quando eu lembro. E eu me lembro perfeitamente de algo tentar puxar a minha irmã dos meus braços. E isso aconteceu na Semana Santa de 1998. Não sei se tem a ver. Nós não dormimos mais naquele quarto. Dormimos um tempo no quarto dos meus pais e depois trocamos de quarto com eles. E a minha mãe disse que não tinha mais nada no nosso quarto. Eles nunca sentiram mais aquele ar estranho. Mari, obrigada por ler. Termina aqui o relato. Muito obrigada a você por enviar um beijo aí pra você. E olha, não sei, algo andando no teto. E depois puxando a sua irmã, tipo, debaixo da cama. Tentando puxar pra debaixo da cama, esse ser saía debaixo da cama. É que você disse que não viu, né, nada. Só sentia como se algo quisesse tirar ela dos seus braços. Será que nem seu pai falou, será que era uma bruxa? Mas sua irmã era muito novinha? Não tem a idade dela aqui? Tem? Ela já era batizada?
Não, acho que não tem a idade dela aqui. Não tem. Mas pelo que você falou, eu acho que deve que ela era bem novinha, né? E o seu pai deixou a tesoura aberta do lado de fora do quarto, que cortava mal. Eu já ouvi falar isso, mas já ouvi falar quando a criança é pequena e não é batizada, né? Você deixa uma tesoura aberta embaixo do berço, né? Para que coisas ruins não se aproximem ali da criança. Mas não sei, aqui realmente eu não sei se tem a ver com a Semana Santa. Pode sim, né? Como pode não ser? Não sei. Deixa aí, gente, nos comentários o que vocês acham. Tem a ver com a Semana Santa? Seria ali uma espécie de bruxa? O que vocês acham que é? Mas vamos aqui para o próximo relato, que se chama Os Sons das Correntes na Semana Santa. Olá, Mari, tudo bem? Tem uma história que eu ouvi uma vez e eu confesso que me assustou bastante. Era de um rapaz que cresceu com a avó numa cidadezinha pequena. A avó dele era bem rígida e muito religiosa, principalmente na Quaresma e na Semana Santa. E ali a coisa ficava séria e ela também. Ele dizia que ela chegava a ficar até mesmo chata. Ela cobria todas as imagens dos santos da casa, mandava todo mundo ficar em oração, rezava o tempo todo, não deixava ninguém sair para nada, nem ligar o rádio e nem ver TV. Era basicamente ficar dentro de casa, em silêncio, respeitando e orando. O tempo passou, ele cresceu e acabou indo embora da cidade. Mas depois de muitos anos, ele resolveu voltar para visitar a avó. E coincidiu em ser justamente a Semana Santa. No primeiro dia que ele estava na cidade, ele encontrou um amigo, conversa vai, conversa vem. O amigo chamou ele para sair à noite, para dar uma volta, rever o pessoal. Ele topou na hora, mas quando chegou em casa e comentou isso com a avó foi bem direta com ele. Não vai sair não, não é época de diversão. Época de oração. Ele riu da cara dela, achando exagero, e ignorou os avisos. Foi pro quarto se arrumar, quando de repente ouviu um barulho estranho vindo lá de fora. Parecia correntes sendo arrastadas, como se alguém estivesse puxando uma corrente bem pesada e barulhenta lá do lado de fora. Ele parou para escutar melhor. O barulho foi passando devagar até chegar na frente da casa e parou bem na porta. E então eles ouviram 3 batidas. Na hora ele pensou: deve ser zoeira, alguém querendo me assustar. Pensou até mesmo no amigo. Foi andando até a porta meio rindo, já com a mão ali pronto para abrir. Quando ele encostou na maçaneta, ele sentiu uma mão no seu ombro. Na hora ele gelou, virou devagar e era a avó. Ela estava atrás dele, segurando um crucifixo na mão e orando, e no rosto dela estava estampado o medo. Ela falou bem baixinho, quase que sussurrando, como se não quisesse que mais alguém ouvisse, e disse a ele: não abre. Ele ficou sem reação e ela continuou: eles estão procurando alguém. Não vai sair de casa hoje. Naquele momento ele percebeu que ela não estava de brincadeira. O barulho do lado de fora continuava, como se tivesse alguém ou alguma coisa esperando ele abrir a porta. Ele largou a maçaneta e se afastou da porta. Foi até a janela e de lá viu um ser negro com várias correntes na mão. Naquela noite ele dormiu no quarto da avó, sem coragem nem de chegar perto da janela. E ele disse que aquele som de correntes continuou por um bom tempo. No dia seguinte, ele perguntou à avó o que era aquilo. E ela disse que durante a Quaresma, espíritos ruins saem à procura de pessoas, as que não respeitam a época, para castigar e dar uma lição ou fazer algo pior. E que aquele ser seria uma alma do umbral, pelo som das correntes, uma alma que era sofredora e que teria que levar pessoas para sofrer também. Por isso,
ocorrem muitas mortes e acidentes nessa época. Maria, eu não sei se eu acredito muito nessa história, mas eu ouvi, achei interessante e achei interessante também compartilhar aqui com você e com todos no canal, já que não deixa de ser assustadora. Um beijo e sucesso. Muito obrigada, um beijo e sucesso. Realmente assustador. Imagina, se eu ouvir um barulho de correntes, aí você vai olhar na porta. Eu acho que o mais assustador foi a avó colocando a mão, né? Você imagina, você tá tudo concentrado ali para abrir a porta e vem uma mão aqui assim no seu ombro. E aí, ainda bem que era a avó, né? Mas imagina ver também essa cena desse ser aí, um ser negro com várias correntes. Ai, gente, cada coisa. Mas assim, eu acredito, né? Eu acredito sim. Nada é impossível quando se trata do mundo sobrenatural. Mas vamos aqui pro próximo e último relato, que é este aqui. O Diabo Me Chamou. Oi, Mari. Eu nunca contei isso pra ninguém de fora da minha família. Eu peço que você não fale meu nome, por favor, pois eu tenho medo dos outros me chamarem de louca. Mas eu confesso pra vocês que eu posso ser até meia doidinha, mas isso foi real. Assim, depois que eu comecei a ver os seus vídeos, eu me senti muito à vontade para contar isso aqui. Muito obrigada. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos. Era Semana Santa, aquele período em que a minha avó sempre dizia pra gente tomar muito cuidado e viver sempre em oração, vigiando o nosso redor. Na época eu não levava muito a sério. Para mim era só mais uma semana comum. Numa dessas madrugadas da Semana Santa, eu acordei do nada. Não sei explicar, mas parecia que alguém tinha me chamado bem baixinho, do lado de fora do meu quarto. Eu abri o olho e vi que estava tudo em silêncio. Mas aí eu ouvi de novo, chamando o meu nome, vindo lá de fora. Eu congelei. Meu quarto ficava de frente para o quintal e a janela estava só encostada. Na hora eu pensei que podia ser alguém da minha família. Mas a voz era muito estranha, era grossa, meio que robótica. Eu fiquei quieta só ouvindo aquilo. Aí chamou de novo pela terceira vez, só que dessa vez um pouco mais alto. Falou meu nome certinho. O meu corpo inteiro arrepiou. Eu levantei devagar e fui chegando perto da janela. Quando eu ia abrir, eu lembrei na hora da minha avó falando: se te chamarem de madrugada, não responde, ainda mais nessa época. Não abre nem a porta, pode ser coisa ruim, ser de outro mundo. Na mesma hora eu parei, fiquei ali parada em frente à janela, com a mão já encostada na janela, pois eu iria abrir. E aí a voz chamou de novo, só que agora parecia irritada, com muita raiva. Aí eu senti um medo que eu nunca senti na vida. Eu saí correndo pro quarto da minha avó e acordei ela quase que chorando. Ela nem perguntou muito, só ficou séria e falou o que houve. Eu contei. Ela se levantou na hora, fez uma oração ali baixinha e mandou eu deitar do lado dela. Na manhã seguinte ela me contou uma coisa que eu nunca esqueci e me faz ter medo até hoje. Diz que na Semana Santa, principalmente de madrugada, e depois das 6 da tarde até as 6 da manhã, tem muita coisa ruim que fica rondando as casas, chamando pelo nome das pessoas, para ver se alguém abre ou responde. E aí ela falou bem direto: isso que te chamou não era gente, não era humano. Era o diabo tentando te enganar para poder entrar na nossa casa, pois é assim que eles conseguem livre acesso. Depois disso eu nunca mais ignorei o que ela dizia e passei a respeitar mais. E o mais estranho também, Mari, é que naquela noite o meu cachorro, que ficava no quintal perto do meu quarto, não latiu e não fez nenhum barulho. E ele não pode nem ver uma folha cair no quintal, que ele faz aquele escândalo. Foi bem estranho. Maria, eu não sei o que era, mas a minha avó disse que era o diabo. Eu acho que por ela ser católica fervorosa, ela pensa assim. Bom,
este foi o meu relato. Sei que não foi muito assustador, mas eu espero que tenham gostado. Muito obrigada por ter enviado, um beijo aí pra você. E olha, essa coisa de você ouvir alguém chamando o seu nome, isso é muito comum. É muito comum. A minha avó também dizia que a gente não deve responder e muito menos abrir também a porta, porque pode ser algo ruim ali, a espreita tentando entrar na sua casa. Ela sempre dizia, quando alguém gritar, espera gritar 3 vezes o seu nome e o ideal não é responder e olhar mesmo se tem realmente alguém te chamando. Gente, o meu esposo, ele é mestre em fazer isso. Tem hora que ele fica até meio encabulado, porque talvez eu tô fazendo alguma coisa, assim, tô na cozinha, e geralmente quando eu tô fazendo as coisas, eu coloco o fone de ouvido e vou ouvindo ou relatos, ou uma música. Eu gosto de fazer as coisas assim, sempre ouvindo alguma coisa, algum podcast também. Aí ele, do nada, ele chega perto de mim, aqui, você me chamou? Eu tipo, não, porque realmente não tinha chamado. E isso acontece diversas vezes. E ele é danado pra responder. Eu já cansei de falar pra ele, não responde. Vem até mim e pergunta, né? Ou espera chamar de novo, mas ele sempre responde, né? E isso é muito ruim. Minha avó dizia que não era bom responder, não. Agora, essa questão de ter a ver com a Semana Santa, pode sim, né? Eu acho que muita coisa que acontece na Semana Santa realmente tem a ver por ser essa atmosfera onde tá todo mundo achando que vai acontecer coisas ruins, tá todo mundo concentrado ali naquela coisa ali de ter que ficar em oração, ter que respeitar. Eu acho que isso aí também vai criando tipo uma tupa, né? Uma tupa ali de coisas ruins que realmente pode estar acontecendo ao nosso redor. Então, assim, pode ter a ver, como não pode também ter a ver. Acho que depende muito. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham. Muito obrigada a todos que enviaram os relatos para fazer essa coletânea. E obrigada a cada um de vocês que ficaram comigo até o finalzinho. E não se esqueça, deixa aí seu like e hypa também o vídeo, que me ajuda demais. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.